Olá, um bom dia a todos, com muita alegria, satisfação e prazer. Quero aqui saudá-los na paz do Senhor Jesus Cristo, orando e bendizendo a Deus pela vida de cada um de vocês, por aquilo que o Senhor já tem feito ao longo desse trabalho. Louvo e bendigo ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aqui, para juntos aprendermos da palavra de Deus. Quero desenvolver um raciocínio na manhã deste dia sobre o tema Milênio, um reino de paz. Amém, meus queridos? Para tanto, antes de fazer as demais outras considerações, quero convidá-los, junto comigo, lermos a palavra de Deus, livro do Apocalipse, capítulo de número 20. Nós estaremos vendo o versículo 1º, 2º e o versículo de número 3º como tema da mensagem deste dia. Amém, meus irmãos? Vamos ler então a palavra de Deus que está nos informando nos seguintes termos: os 1000 anos. Vi um anjo que descia do céu, tendo a chave do abismo e uma grande corrente na mão, e prendeu o dragão, a serpente antiga, que é o diabo e Satanás, e o ateou ou o trancafiou por 1000 anos. E o lançou no abismo, fechou-os e pôs sobre ele selo, para que não coagisse mais as nações, até que fossem cumpridos 1000 anos. Depois disso, ele deve ser solto ainda por um pouco de tempo. Glória ao nome de Deus. Glória ao nome de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e amigos, é motivo de alegria, de prazer e gozo em podermos estarmos por mais uma vez para tratarmos das coisas do céu. Para tanto, quero louvar e bendizer a Deus pela vida de cada um dos irmãos, irmãs, pessoas que têm apoiado este canal. De antemão, ainda volto a dizer da minha imensa alegria pelas as proporções que o Espírito tem nos dado acerca desses temas que aqui temos tratado com uma série que nós assim o intitulamos Tempos do Fim. Então já falamos sobre várias coisas aqui e você precisa estar bem atento ao que está acontecendo e ainda aquelas coisas que virão a acontecer. Amém, meus irmãos? Graças a Deus por isso. Quero aqui, antes de entrar no assunto, mandar um abraço ao Fernando lá em Moçambique, na África, ao Mangaia também, que tem apoiado este trabalho, tem divulgado o nosso trabalho ali. Louvado seja Deus por isso. E também a nossa irmã, uma amiga querida que temos na cidade de Araguaína, dona Rita Guiar. Senhora Rita é uma pessoa especial, tem nos contactado pelo e-mail do Facebook e ali interagimos por alguns minutos. Uma pessoa linda, uma pessoa especial, uma pessoa para frente e que tem nos incentivado muito nesse trabalho. Então eu quero aqui mandar um beijo no coração da Rita Guiar. Deus te abençoe e vamos juntos. O Senhor Deus tem muito a nos proporcionar segundo o seu beneplácito, a sua benevolência, segundo a sua infinita misericórdia. Deus o abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Portanto, vamos então à palavra de Deus. Hoje nós estaremos falando então, dentro dos termos lidos nas Escrituras, sobre o milênio. Por isso eu vos trago este tema, milênio, um reino de paz. Por que milênio, um reino de paz? Porque foi um reino que Deus assim prometeu ao seu servo Davi, quando este foi considerado o homem segundo o coração de Deus, isto falado pelos próprios lábios do Senhor. E Deus, olhando a situação dos governos dos homens na terra, as injustiças e todos os desvaneios, através de corrupções,
através de influências malignas, que ao longo da história da humanidade após o pecado no Éden, iria ocorrer a injustiça em todas as suas formas. Iria com isso trazer muita angústia, muita perplexidade, muito desespero, muitas mortes, muitas lágrimas, muito sofrimento para os homens na terra. Então Deus providenciou meios para trazer até o homem, ainda em meio a um estilo terreno, em conformidade com o que ele projetou e forneceu no Jardim do Éden, ele promete então, antes do grande julgamento final, em que ali estará sendo julgado todos os homens na terra, sobre as coisas que fizera ou não, para a perdição eterna ou para a salvação eterna, o Senhor promete um reino teocrático, um reino milenial, a Davi, para que os homens pudessem experimentar, aleluia, a justiça divina dentro dos moldes físicos e temporários, das quais conhecemos. Para tanto, o Senhor fala sobre este reino davídico, este reino teocrático que perdurará por aproximadamente 1000 anos na Terra, após uma grande metamorfose que acontecerá através daquilo que conhecemos como a grande tribulação, o arrebatamento da igreja, e uma nova era de fato para todos os homens na terra. Não uma nova era que estão pregando aí sobre uma possível era de Aquário, a era do iluminismo, a era luciferiana, das quais já falei em vídeos anteriores. Se você está acompanhando, você está muito bem aparelhado com o que estamos falando aqui. Amém? Louvado seja Deus. Então hoje nós vamos falar sobre milênio, um reino de paz. Louvado seja Deus. Para tanto, eu preciso salientar sobre estas duas ressurreições que acontecerá em conformidade com o que as Escrituras vêm nos enfatizando. Primeiro, para que aconteça o reino milenial, ou reino teocrático prometido a Davi, ou reino davídico também conhecido, vai acontecer a primeira ressurreição. Esta primeira ressurreição, para quem conhece e acompanha as Escrituras Sagradas, sabe que se trata do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, ela culmina-se com a ressurreição, a primeira ressurreição daqueles que morreram em Cristo Jesus. Isto porque, no livro de Daniel, no capítulo 12, nós vamos encontrar ali uma revelação de Deus a Daniel dizendo sobre duas ressurreições. Uma primeira aos servos do Altíssimo, e esta culminará para a vida eterna. E uma segunda ressurreição para os ímpios na terra, que culminará para a perdição. Isto também está vaticinado no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, é isso mesmo, capítulo 24 e versículo 22. Nós vamos encontrar ali também o profeta falando sobre essas duas ressurreições. A primeira, antes do milênio, e a segunda, depois do milênio. A primeira, para os salvos. A segunda, para os ímpios. Isaías 24, 22 está falando que uns serão ressuscitados, primeiros, justos. Um outro grupo muito grande ficará preso em masmorras. Estas masmorras compreende-se as labaredas do inferno. E a Bíblia diz lá que eles ficarão por muitos dias. Depois
serão visitados. Que muitos dias são esses? Aí nós vamos lá para o livro do Apocalipse, no capítulo de número 20 e versículo de número 5. A revelação a João está dita nos seguintes termos: e eis que esses que não alcançarão a primeira ressurreição, olha só, serão guardados, amontoados por 1000 anos, depois serão visitados. Então você pode observar essas referências, que a Bíblia é bem enfática quanto a isso. Então, meus queridos irmãos, quando aconteceu o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos justos, aleluia, o mundo passará ainda por grandes perplexidades. Através dessas grandes perplexidades, acontecerá aí o início do reino teocrático. Mas todo início nunca foi fácil. As coisas para acontecerem, normalmente, para mudar os paradigmas, para mudar as intenções, para mudar todo um projeto que vem se culminando há milênios, as coisas não é fácil. Vai ser através de guerras e tumultos. Mas o Senhor estará governando, o Senhor estará batalhando, iniciará a batalha de Armagedon, culminará com a destruição das nações inimigas, do fechamento, do aprisionamento de Satanás e seus ajudantes sobre o poço do abismo, que também a Bíblia chama de Tártaro. Ficarão ali presos por 1000 anos. E então se iniciará um novo reino na terra, o reino de Jesus Cristo, o reino teocrático, o reino milênio, o reino de paz. Mas como vai ser esse reino? Muitos se perguntam, muitos já têm falado, muitos têm salientado acerca deste reino. E é um desejo de todos nós que isto aconteça, que venha de fato acontecer uma política de paz na terra, que venha acontecer uma política de justiça, que venha acontecer um reino realmente de amor, né? Onde todos nós possamos gozar das benevolências deste reino. Porque falando em política, de reino presente, irmãos, o que temos visto é injustiça, o que temos visto é corrupção, o que temos visto é sofrimento, o que temos visto é dor, é lágrimas, aonde a injustiça tem ganhado da justiça e os povos têm sofrido e muito devido a estas políticas vigentes, devido aos reinos que têm se acumulado na terra e trazido dor, destruição, lágrimas e também ódio entre a humanidade. Se hoje fôssemos perguntar a qualquer cidadão de bem, o que você sonha para o teu país? Com o que você sonha para o mundo? As pessoas notoriamente irão dizer, eu sonho aonde todo mundo possa gozar das riquezas, todo mundo possa ter paz, que todo mundo possa alcançar todas as prerrogativas e benesses daquilo que o Criador nos entregou através da natureza, através do conhecimento, através de tudo que envolve as benevolências para o ser humano. É um desejo de todos nós, mas que na verdade temos vistos de forma diferente, contrária e angustiante. Porém, vamos entender aqui que este reino teocrático, ele está por vir, porque as portas da salvação estão abertas e Jesus Cristo está vindo para arrebatar o seu rebanho. Amém? E você não pode ficar de fora. Para tanto, é necessário que você aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E quando eu falo aceitar Jesus Cristo, eu não estou falando aceitar uma religião,
Eu não estou te falando em aceitar um credo religioso, um dogma religioso. Eu não estou falando disso, eu estou falando aceitar o evangelho puro, límpido e verdadeiro. Aquele que está expresso aqui na Bíblia Sagrada. Aleluia. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Entenda a profundidade desta palavra. Daí então você começará a entender o que é servir a Deus, ter Jesus Cristo no coração. É impossível dizer que conheço meu Deus se não conheço a sua palavra. É impossível dizer que estou servindo este Deus. Ora, se eu não sei o que Ele quer para mim. E para mim, entender e saber o que Ele quer para mim, eu preciso estar familiarizado com esta palavra, familiarizado com a oração, com os compromissos da sua palavra, do meu Deus. Caso contrário, é demagogia, é enganar e ser enganado. Então aceite Jesus Cristo em conformidade com as Escrituras e você terá dias de prosperidade e uma eternidade com Ele. Louvado seja Deus. Então vamos aqui, meus queridos irmãos. Primeiro, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 2, versículo de 1 a 5, está falando de um reino de justiça. Por que era um reino de justiça? Porque esse reino, de fato, ele vai ser um reino de justiça, coisa que a gente não temos visto, né, nos reinos e nos impérios que têm acometido a terra, tá? Ele julgará o justo com equidade. O que é julgar um justo com equidade? Às vezes a gente fica imaginando as coisas boas que praticamos, porque o ser humano, ele é cheio de coisas boas, mas também tem as coisas negativas que precisam serem trabalhadas, tiradas e, por fim, aprimoradas nele coisas boas. Mas a Bíblia diz que nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Perdemos muito disso com o pecado de Adão. Mas não nos foi tirado completamente esta imagem, esta semelhança. O fato de eu lhes falar isso é o motivo de você ter coisas positivas na tua vida. Se você tivesse só coisas negativas na tua vida, se você pensasse só coisas negativas, fizeste só coisas negativas, adorassem só coisas negativas, praticassem só coisas negativas, notoriamente impossível você teria a imagem de Deus em você. Mas você tem coisas boas em você. Até o maior bandido, o maior ladrão, o maior assassino, você ainda consegue achar algo de bom nele. Ainda que seja pouquíssimo, mas você consegue. Por quê? Porque isto é uma resposta do céu que fomos e somos e ainda permanecemos como imagem e semelhança de Deus. Antes como filho, depois como criatura e agora como filhos adotivos pelo sacrifício do Calvário. O que eu quero dizer é, se você ainda existe algo de bom, alguns pontos positivos, é porque ainda existe o reflexo do Criador sobre a tua vida. E é este reflexo do Criador sobre a tua vida que te faz ainda ter a oportunidade pelo amor de Jesus Cristo e pelo sangue derramado na cruz de arrependimento para alcançar a salvação. Ainda que muitos venham dizer, o Beltrano, o fulano e o ciclano não tem mais jeito para esses, eu digo de forma diferente, tem. Se você aceitar a Jesus e andar em conformidade com a sua palavra. Então, meus queridos irmãos, é por isso que às vezes as pessoas, mesmo sem ter este conhecimento pleno do Evangelho, praticando N coisas que desagradam a Deus, têm os seus momentos de equidade, têm os seus momentos de justiça, têm os seus momentos de amor, de sentimento. E é justamente nesses momentos
que você reflete a fagulha do teu Criador sobre a tua vida. E é através dessas fagulhas, é através desse reflexo que ele veio em verbo encarnado, morreu e ressuscitou e está hoje como nosso advogado, olha só, advogando as nossas causas a fim de salvar até aquele homem que se considera mais perverso aqui na terra. Ele nos ama de forma igual e está de braços abertos a salvar a todos que se chegam a ele. E é por isso que muitas vezes a gente se pergunta, Senhor, por que então que eu faço tantas coisas boas, eu ajudo o meu próximo, eu alimento a minha mente com pensamentos bons, mas nem sempre eu sou tratado como devo ser tratado. Mas nem sempre eu sou beneficiado como devo ser beneficiado. Eu vejo o injusto prosperando e observo que o justo, às vezes, está passando por perrengues. O porquê de tudo isso, Senhor? Isto porque estamos sendo governados por um império satânico, aonde tem como manipulador Satanás. Ele disse isso a Jesus no deserto. Olhai para os reinos da terra, sou eu que governo e manipulo. Com verdade, pela vontade permissiva do Altíssimo. E necessário que fosse, até que o Senhor então, olha só, os revelasse, os despisse diante de todos. E isso está por acontecer. O reino teocrático, o reino de paz, o Senhor vai fazer jus a tua vida de justiça, a tudo que você vai fazer na justiça divina. Por isso que será um reino de justiça, porque os que merecerão justiça, receberão justiça da parte de Deus e serão recompensados pelas benevolências praticadas por estas pessoas. Por isto, ele será um justo juiz e reinará com equidade sobre a vida de todos os justos. Mas sobre, olha só, os ímpios, ele julgará em conformidade com as Escrituras com vara de ferro. Justiça é isso. A justiça, ela é uma balança que não pode pender nem para um lado e nem para o outro. Ela age com justiça. Se você agiu de forma com justiça, a justiça agirá com justiça com você. Te dará as benesses que você adquiriu através da sua justiça. Mas se você for um ímpio, a justiça usará de justiça com você, ou seja, te punirá. Em outras palavras, aquele que não pecar e me aceitar, de maneira alguma lançarei fora. Mas aqueles que pecar e continuarem a pecando e me negar, serão colocados à minha esquerda e serão considerados como malditos e jogados no fogo eterno. Então, se você anda com justiça, você terá a justiça e as benevolências de Deus. Se você anda no pecado e permanece no pecado, você então receberá a justiça de Deus e a punição de Deus. Isso é justiça. E no reino de Jesus Cristo, no reino milenial, ele usará de justiça. Recompensará os justos e punirá os perversos. E lá, meus queridos, não tem esse negócio de comprar nem mentes e nem consciências daquele que estará reinando. Os governantes, os reis, os monarcas,
os estadistas, todos se vendem. Todos, em algum momento, se dobram. Alguma forma de vilipendiar o desejo, a integridade e a necessidade do povo. Mas o reino milenial, aonde o próprio Jesus Cristo será o governante do mundo, este não será comprado por dinheiro, por falácias, por lisonjas, mas usará de justiça. Louvado seja Deus. Ele também será um príncipe de paz. Ele será um príncipe de paz. E ele reinará lá do monte do templo. Eu falei para os ouvintes num outro vídeo que fiz sobre o monte do templo, onde os judeus já estão visitando lá. Na mensagem onde eu preguei sobre a unificação das religiões. E lá no monte do templo, a Bíblia diz que ele julgará de lá. Porém, como príncipe da paz. Isto porque, quando o homem ele peca no Éden, ele trouxe com o pecado um grande desmonte de todo o processo e de todo o projeto que o Senhor tinha elaborado no Éden. Aonde a natureza sofreu, os animais sofreram, o universo sofreu, a natureza do homem sofreu alterações. E daí então se culminou em um mundo de injustiça, em um mundo de misérias. Os homens procuram a paz. Procuram a paz em várias coisas. Tem aqueles que procuram na cachaça, tem os que procuram nas drogas, tem os que procuram nas riquezas, tem os que procuram na fama, nos aplausos, tem os que procuram nas igrejas, tem os que procuram em fazer o bem, tem os que procuram nas escrituras, tem aqueles que procuram na sua própria consciência achando que vão encontrar. E, na verdade, esta paz nós só podemos encontrar em Jesus Cristo. Nele começamos a experimentar aquilo que conhecemos como reino de paz do milênio. Porém, de uma forma espiritual. Porque vivemos num mundo onde as guerras se avassalam a cada momento, mas quem tem Jesus Cristo tem paz interior. Gozamos desta paz interior, mas sofremos, porque ainda estamos limitados à física e às coisas que se fazem debaixo do sol. Então, este reino de paz, ele virá, e o Senhor Jesus Cristo reinará lá do monte do templo. E eu coloquei aqui, primeiro, paz sobre as plantas e floresta. Como assim? Paz sobre as plantas e floresta. Por quê, meus irmãos? Porque com o pecado no mundo, houve aí uma grande transformação das coisas. Transformações estas que ocorreram grandes devastações por parte da natureza. Vamos entender.
Nós sabemos que, é bem verdade, nos primeiros séculos, a natureza, embora sofrera com o Big Bang, quando eu falo, eu me retrato a queda do anjo querubim, que houve aí uma destruição do planeta, a topografia da Terra foi praticamente toda alterada, né? Sabemos que quando Deus separou águas e terra, né? A Terra era plana, praticamente quase em sua totalidade. Eu não digo que não tinha algumas variações, mas praticamente na sua totalidade era uma terra praticamente plana. Com a queda do querubim, então houve aí uma destruição. Daí a topografia da terra praticamente ela mudou, causando grandes erosões, grandes buracos avassaladores, montes e serras, por fim. Mas tudo bem. Até então, a parte das plantas da natureza sofreram algumas alterações, mas não ao ponto do que está acontecendo já há alguns séculos para cá. Uma delas, por exemplo, é na manipulação, como que eu diria que, na manipulação que os homens proporcionam para ganharem em cima dos benefícios que a natureza nos propõe. Uma das coisas que vem acontecendo já ao longo de alguns anos são os raios químicos lançados em todo o planeta através de aviões. Aviões de passageiros mesmo, né? E isso tem provocado alterações na natureza. Os agrotóxicos lançados sobre plantios têm afetado grandes plantações, grandes árvores, grandes florestas, né? Ou seja, a natureza está sofrendo com isso, né? Uma outra coisa, as mutações genéticas, né? O que são essas mutações genéticas? Um exemplo, quando você pega plantas e árvores que produzem alimentos e você faz ali uma mutação genética, muda geneticamente todo o processo de fotossíntese, todo o processo de desenvoltura daquela planta, daquela árvore, tá? Causando mutações, distúrbios e, por fim, trazendo até nós, inclusive, alimentos, né? Os transgênicos, por exemplo, é uma mutação genética ali, das sementes das plantas, tá? Tudo isso aí fugiu da originalidade das coisas. Afrontaram uma lei orgânica que o divino estabeleceu. E devido a esta afronta, a humanidade está sofrendo. Está sofrendo porque estão se alimentando de comidas geneticamente modificadas. Estão adoecendo mais rápido, envelhecendo mais rápido, morrendo mais rápido. E por fim, no reino de Jesus Cristo vai acabar isso. Toda esta mutação genética vai acabar, não vai haver isso. Lembrai-vos, lá no deserto, quando os judeus invadiram Jericó, aonde as plantas frutíferas produziam pela ordem orgânica estabelecida pelo Criador, e eles trouxeram para mostrarem ali a nação dos judeus
cachos de uvas, uvas belíssimas, gigantes, frutas suculentas, doces, gostosas, com todas as propriedades para beneficiar e suprir as necessidades do organismo do homem. Coisas que não se vê nos dias de hoje. Você pega uma maçã em qualquer supermercado deles, ela está brilhosa, bonita, mas você passa uma faca assim bem de levezinho, você vai ver que ali é uma cera e aquilo ali mata. Isto para não falar dos agrotóxicos que foram lançados, dos produtos para fazerem com que ela cresça além do seu tamanho normal ou para que ela cresça antes do seu tempo. Em nome da produtividade, em nome do capitalismo, em nome da verba, em nome do dinheiro, em nome do poder, em nome das riquezas. E vivemos num mundo doente, de pessoas doentes. O pecado que assolou na terra. Portanto, tudo isso vai ser sanado. No milênio, você vai poder comer uma fruta sadia, gostosa, suculenta. Você vai poder novamente perceber a glória e a majestade de Deus. Porque hoje, quando se come uma fruta e sente ali um sabor sem graças, uma coisa assim, é como se no íntimo estivéssemos falando: ah, Deus, que fruta ruim. Tu é um Deus tão grande, como é que você produz uma fruta tão ruim? Não, não foi Deus que produziu. É Satanás que modificou para que no teu subconsciente você pudesse ter uma ideia de que Deus faz as coisas mal feitas. Ao longo da história, Satanás vem mudando a ordem das coisas para que você, ao não entender as Escrituras Sagradas, pudesse colocar a culpa no Criador. Naquele dia você vai poder comer uma maçã e dizer: Deus, eu nunca comi uma maçã tão gostosa como essa. E o Espírito Santo que estará com você vai dizer: foi assim que eu fiz essa planta. Foi assim que eu fiz essa fruta e todas as outras. Tudo que eu faço é perfeito. Mas lá onde você estava vivendo, no mundo da injustiça, ele mudou a ordem das coisas. E muitas das vezes você colocava a culpa em mim. Mas hoje eu estou te mostrando, Rema Shui Canta Alamai, que eu faço, e o que eu faço, faço com perfeição. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ele também, meus queridos irmãos, ele vai reinar sobre a natureza, a sua paz vai reinar sobre a natureza. Como assim, pregador? Hoje, em algumas partes do mundo, nós percebemos que as tempestades da natureza, elas têm destruído cidades inteiras. Várias tempestades têm destruído famílias. Alguns até perguntam: mas Deus, por que tu permite? Tu está fazendo isso? É porque com o pecado a natureza sofreu alterações também. Por isso que normalmente se usa o termo a fúria da natureza. Era para ser um reino de paz e amor, mas até a natureza sofreu alterações. E você sabe por quê que ela sofreu alterações? É porque quando o homem peca, o homem perde o respeito por Deus. E quando o homem perde o respeito por Deus, ele perde o respeito pelas coisas que Deus fez e criou. E ele começa a agredir as coisas que Deus fez com tanto amor e perfeição.
E ele, ao agredir as coisas que Deus faz, o Senhor, através das suas obras, ele se manifesta como forma de protesto por aquilo que eu e você temos feito e praticado contra tudo aquilo que ele fez e contra tudo aquilo que ele faz. Por isso se observa tempestades, maremotos, terremotos sobre a natureza. Um detalhe, nós vemos chuvas torrenciais destruindo cidades, causando grandes erupções, terremotos que mudam completamente a topografia ao longo da história. São ilhas que aparecem em outras regiões e desaparecem em outras. São cidades que desaparecem, como Atlanta. Outras são praticamente sufocadas debaixo de terras, como aconteceu em várias das cidades antigas da Ásia. É a natureza cobrando pelos atos maléficos praticados pelos homens. É a natureza cobrando o preço de tudo isso. Deus agindo através daquilo que ele fez e criou, para que de alguma forma eu e você pudéssemos abrir melhor os nossos olhos e entendermos que Deus está presente até mesmo na natureza, nos avisando e nos chamando ao arrependimento. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, Jesus está voltando. E eu convido você, juntamente comigo, a aceitá-lo, para que assim o Espírito Santo possa dominá-lo sobre as nossas vidas. Eu quero paralisar com este vídeo aqui. Eu vou dar continuidade a esta mensagem no outro vídeo. Tá bom, meus irmãos? Para tanto, eu convido a você a se inscrever neste canal, mais uma vez, publicar esta mensagem nas suas mídias sociais e nos ajudar na divulgação deste evangelho, desse trabalho, que é de suma importância para a salvação de milhares e milhares de pessoas. Quero agradecer muitíssimo você que até aqui ficou comigo. Estarei dando continuidade a esta obra no vídeo parte 2. Milênio, um reino de paz. Que o Senhor Jesus te abençoe, te prospere em tudo, fique na paz.